Olá novamente a todos, estamos aqui com mais uma videoaula do nosso curso. A última videoaula em que a gente vai falar de uma ferramenta que provavelmente é a mais importante de todas, que é o Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula é essa ferramenta que a gente está utilizando para fazer todo esse curso. Eu vou tentar passar o que eu sei sobre ela, estou aprendendo novas coisas todos os dias. Ela é uma ferramenta que não é tão utilizada. Nós tivemos o curso com um rapaz que veio do Google for Education ensinar a gente, passou muitas informações importantes, mas ainda tem muita coisa que resta para a gente aprender. Então a gente praticamente vai aprender junto, né? Podem fazer os comentários, tirar a dúvida, que a gente vai resolvendo essas questões juntas para conseguir desvendar mais sobre esse aplicativo. Então, estando aqui na tela do Google Drive, logados na conta institucional, novamente a gente vem aqui nos 9 botõezinhos. O Google Sala de Aula não aparece nessas primeiras ferramentas, mas assim que a gente baixa um pouco, ele vai aparecer lá embaixo em inglês Classroom, né, que seria o Sala de Aula. Então a gente clica em Classroom. Quando a gente clica, ele vai, no caso aqui ele pediu para eu confirmar a minha conta, porque eu tenho duas contas que eu utilizo para servir de exemplo, só que no caso aqui agora eu quero como professor para ensinar vocês. Então ele vai mostrar essa tela com todas as salas de aula, que a gente faz parte. Então eu tenho aqui, né, uma sala de aula do curso do Google for Education que teve em 2018, que eu fiz parte. Tem alguns aqui que foram testes durante o curso que a gente fez, tem uns que estão funcionando, e tem o que a gente está trabalhando junto aqui, o dos professores da Faculdade de Patos de Minas, que é o que eu vou utilizar como exemplo para mostrar para vocês as funções. Então, primeira coisa, vamos supor que vocês entram no Google Sala de Aula e não tem nada. Não vai ter nenhuma sala de aula. Então você quer criar uma sala de aula para determinados alunos, né? Então isso é até legal porque você pode dividir sua turma, etc. E aí você vem aqui, ó, ele te dá no sinalzinho de mais, ele vai te dar duas opções. Você pode participar de uma turma, que no caso é como se você fosse aluno, e criar uma turma, que no caso é como se fosse professor. Caso você tenha clicado aqui nos 9 botõezinhos, né, em sala de aula, e ele tenha perguntado se você é professor ou aluno, é importante que vocês tenham clicado em professor para que vocês tenham todas as funções de professor nesse aplicativo, porque o nosso login, né, o nosso e-mail institucional é de professor. Então a gente tem esse perfil de professor. E aí vocês podem vir aqui, por exemplo, em criar uma turma. Então vamos supor que a gente vai criar uma turma, né? Seguindo aquela linha lá da aula da prova de história que eu fiz, né? Então vamos lá, História Geral é o nome da turma. E aí ele inclusive tem um monte de detalhes aqui que eu nem sei muito bem como preencher, né? Até de vez em quando eu chuto, faço umas coisas aqui, mas na verdade o único que realmente é obrigatório é o primeiro ali, que seria o nome da turma. Então eu posso colocar, por exemplo, História 1, vamos supor que eu tenho 5 turmas de História, né? Aí a sessão, normalmente a gente coloca o curso, né? Graduação em Teologia. Quem me dera, hein? Aí assunto, História Geral. Inclusive, ele mostrou vários assuntos aqui, né? Ele foi dando a história da arte, história da Europa, ele deu vários exemplos de assunto. Bem interessante, história do mundo, história dos Estados Unidos e tal. Vou deixar o História Geral, que fica mais parecido com o nosso aqui. E a sala, né? A sala, bom, sei lá, dependendo da sala, é porque esse aplicativo Google Sala de Aula, né? Se vocês entrarem no site Google for Education, ele é muito mais voltado para ensino médio, né, colegial, do que ensino superior, apesar de que supre muito bem as nossas necessidades. Por isso que tem esse sala aqui. Então ele normalmente quer, né, todo mundo lembra que a nossa divisão lá era sala A, sala B, sala C, então tem essas coisinhas. Mas enfim,
Aí a gente cria a nossa sala aqui. Ele está criando. Criou. E aí ele imediatamente, né, ele já mostrou aqui para mim qual que é o código da sala para eu convidar alunos para essa turma. Então, para eu convidar, né, eu tenho que compartilhar esse código aqui, 9S3, tananã. Não tentem entrar nesse código, porque eu vou deletar assim que terminar a aula, é só um exemplo, né? Mas esse código é o código que vocês vão passar para os alunos, para eles conseguirem acessar. No início, eu não aconselho vocês fazerem esse processo, porque eles vão ter muita dificuldade, a não ser que vocês vão para uma sala de informática e ensinem eles esse processo de acessar o Google Sala de Aula, eles vão ter dificuldade em achar onde que é para colocar esse código, né? Então, como eu mostrei aqui, lá na página inicial do Google Sala de Aula, vocês vêm aqui no sinalzinho de mais e agora coloquem participar da turma. E aí ele vai pedir o código. Então ele pediu o código, eu coloco o código e vou participar da turma. Porém, existe outra forma de chamar alunos para fazer parte dessa turma. Então, cadê o meu história? Eu posso vir aqui em pessoas. Aí eu tenho aqui os professores, então você pode convidar outros colegas para ser professor de uma turma. Você criou um grupo de estudo, né? Um grupo de pesquisa, e aí você quer juntar aqui os professores, né? Então pode, sem problema. Todos eles vão ter poder de professor, vão poder fazer tudo que eu vou falar aqui. E aí você vem em alunos, tem um sinalzinho, uma carinha aqui com um sinalzinho de mais, que é onde você pode convidar os alunos pelo endereço de e-mail ou pelo nome. Então eu achei esse jeito mais fácil, porque aí chega um e-mail direto para o aluno com o link para ele clicar e fazer parte da sala de aula. Então eu acho mais simples esse método aqui para vocês convidarem os alunos. Feito isso, né, então vocês vão ter uma sala de aula com vários alunos. Então, eu vou entrar aqui na nossa sala de aula que a gente está estudando para mostrar para vocês algumas funções. Então, uma primeira função seria personalizar essa sala de aula, né? Poucas coisas que tem para personalizar. Você pode selecionar um tema aqui, clicar, ele tem alguns temas disponíveis. Pode fazer o upload da sua própria foto, como eu fiz, coloquei uma foto da nossa FPM aqui. E aí ele já mostra essa parte inteira aqui que chama mural. Então essa primeira página aqui é o mural, né? Esse mural é feito para colocar tudo. Então comentário de cada um, as atividades aparecem aqui, esse é o mural. Beleza, aí a gente vai para a próxima parte que seria as atividades. Então nas atividades a gente tem algumas coisas aqui importantes. Aqui do lado a gente tem os tópicos que foram as atividades que eu criei. Então vamos supor que vocês dividiram a matéria de vocês em tópicos. História do Brasil, enfim, né? Vai criando os tópicos aqui. Ele vai ficar aqui do lado para ficar melhor organizado para você conseguir visualizar direitinho. Aqui a gente tem uma agenda. Essa agenda, né, inclusive é uma ferramenta do Google. Eu não cheguei a falar nela, não gravei uma aula sobre ela, porque é uma função do próprio Google que tem em celular e tudo. Então eu acredito que assim, quem tiver interesse, né, precisar realmente de uma agenda, é importante utilizar. Mas aqui vocês conseguem ver, por exemplo, quando tem alguma atividade marcada, né, pelo professor, alguma coisa que ele marcou, então dá para vocês verem esse tipo de coisa aqui na agenda. Tem aqui a pasta da turma, todo o material que vocês jogarem, né, que você fizer o upload ou que fizer o link e tal, fica guardado na pasta da turma, todo o material. Então, se você for lá no Google Drive, né, ele cria uma pasta, ó, se vocês perceberem, eu estou dentro do meu Google Drive, ele dentro do meu Google Drive criou uma pasta Classroom e dentro do Classroom criou uma pasta para minha sala de aula, professores, Faculdade de Patos de Minas. E aqui está tudo que eu já postei. Na aula 1, na aula 2, na aula 3, na aula 4, todas as aulas. Fica tudo postado aqui. Certo? Isso é bem bacana, né? É uma forma de organizar bem que você não perca nada. Enfim,
Então, vamos aqui em criar. Nesse criar aqui, vocês têm várias opções. Então, você pode colocar uma pergunta, né, para a aula, pode criar uma atividade, que é o que eu tenho feito. Uma atividade é assistir um vídeo, ler um texto, ler um livro. E aí você disponibiliza tudo isso para os alunos. Atividade com teste. Então, você vai colocar uma atividade que é ver um vídeo e depois ele vai ter que responder alguma coisa. A atividade com teste. Material, que é quando, por exemplo, eu posto uma apostila. Eu posso postar, por exemplo, um livro, posso postar um monte de coisa. Reutilizar postagem, se eu quiser utilizar uma outra postagem para fazer uma nova, né, ou utilizar o mesmo texto. Um novo tópico, que seriam esses tópicos aqui do lado, né, se eu quiser dividir a minha matéria em tópico. Aí vamos aqui no basicão, né, criar uma atividade. Então, a atividade aqui você vai colocar o título da sua atividade, aula 1 de História. Bases da história. E aí você coloca as instruções. Então, assistam o vídeo para responder uma prova na quarta-feira. Então, coloca as instruções de acordo com o que vocês quiserem. Coloca os pontos que valem essa atividade, caso vocês queiram que valha algum ponto, né? Ou coloca sem nota. Então, se quiser aumentar o ponto, lembra, né, da mesma forma daquele formulário de fazer uma matemáticazinha, caso você queira que valha 10, né, faça alguma matemáticazinha para melhorar essa parte, se bem que esse aqui permite que vale 10, ó, ele deixa valer 10. O problema aqui é o meio, né, ele não deixa valer meio de jeito nenhum, ele pula para 1. Então você faz 10 ou 100, etc. A data de entrega, né? Então você vai colocar a data de entrega que você quer. Se você selecionar a data de entrega, ele pergunta a hora, que é opcional. Escolhe ou não, né? De repente, para os nossos alunos é importante você pôr meia-noite certinho, porque eles, né, pegam nesses detalhezinhos. E aqui, se você quiser separar por tópico, então no tópico que você criou, ou então se você quiser criar nesse momento aqui, você cria um tópico e já separa essa atividade dentro de determinado tópico. E aí, beleza, qual que vai ser a atividade? Então vem aqui embaixo. Aqui você pode colocar um anexo seu próprio, fazer o upload de um anexo seu, um vídeo, um texto, um livro que você tem, PDF, né? Faz o upload aqui. Coisas recentes que você já jogou lá dentro do seu Drive. Ou se você quiser ir no seu Drive e achar alguma coisa lá no seu Drive, compartilhar um Drive inteiro, né? Então, todas essas opções ficam aqui nesse clipezinho. No segundo, ele já vai abrir o Drive, que é aquela mesma opção. Então, você pode selecionar aqui também algumas coisas. O terceiro é do YouTube. Então, no nosso caso, como eu estou fazendo... postando vídeo para vocês, né? Então é aqui que eu venho aqui, coloco o endereço do vídeo no YouTube e mando procurar. Porém, se você não tiver nem ideia, né, quer procurar alguma coisa, então vamos lá, bases da história, vamos ver se existe algum vídeo sobre isso. E ele vai procurar na lista geral, então a história não, bases do rap, resumo de história, idade média, tudo que você precisa aprender. Beleza, eu venho aqui e selecionei esse vídeo e coloco adicionar. Então ele já apareceu aqui, ó, essa é a minha atividade. E aqui por último eu posso pôr links, né? Então se eu quiser um link de um outro site, um link de algum vídeo, de um livro, algum link, né? Eu posso colocar o link aqui dentro da atividade. E dessa forma, né, eu crio a atividade. Aqui embaixo, se você não tiver tempo de terminar, isso eu tenho utilizado muito, né? Às vezes não dá tempo da gente fazer pela correria, eu posso vir aqui, ó, nessa setinha para baixo, eu posso criar atividade, se tiver tudo pronto, eu posso programar a atividade, então vamos supor que eu adiantei as coisas, né? Eu estou bem calculado e já fiz uma atividade para hoje, quero programar uma para a semana que vem, eu ponho aqui programar. Ou vamos supor que eu não consegui terminar, está faltando aqui eu escrever as instruções, eu ponho salvar rascunho. E aí ele fica salvo como rascunho, assim como eu fiz com esses aqui. Ó. Se vocês perceberem, né, eles estão como rascunho, então eu não terminei eles ainda. Aí aqui na terceira abinha, pessoas,
da mesma forma que eu mostrei na outra sala, a gente vê os professores e todos os alunos que estão convidados. Então aqui a gente consegue notar coisas importantes, né? Você consegue, por exemplo, perceber quem está fazendo o curso, quem ainda nem entrou. Então, quando você vê algum aqui que está escrito somente convidado, né, quer dizer que ele não aceitou o convite ainda. Todos esses que estão em pretinho é porque já estão fazendo o curso. Então, dá para você ver como que está o andamento do curso. E nessa tela aqui, novamente lembrando, né, você pode convidar mais gente, pode convidar mais professores, etc. Nessas atividades, quando a gente abre uma atividade, vou lá na aula 1 aqui do nosso curso, né? Então, na aula 1 aqui, a gente consegue ver quantas pessoas entregaram, quantos trabalhos foram concluídos, quantos trabalhos foram atribuídos e quantos tem nota, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente observa que tem 19 com nota e 2 que entregaram e eu ainda não dei nota. Então, a hora que eu der a nota para esses dois, eles vão ficar com 21. Ou seja, ainda faltam 58 para responder. Nessa parte aqui eu posso ver a aula, se eu quiser ver, né, conferir, ver se está tudo certo o que eu fiz. Eu posso mudar o nome, eu posso copiar o link, se eu quiser passar para alguém está com alguma dúvida, né? Professor, não estou conseguindo achar a aula 2, não sei o que aconteceu aqui, eu venho aqui, copio o link e mando para a pessoa. E aqui tem os comentários, 19 comentários. Então, os comentários normalmente são utilizados justamente para tirar dúvidas, esse tipo de coisa, para comentar mesmo. Então, você vem aqui, né, comentários, e vamos tirar as dúvidas. Então, eu vou procurar aqui quais são as dúvidas e vou responder. Então, se eu clicar aqui, ó, nessa setinha para trás, eu vou responder a esse comentário. Se alguém tiver comentado alguma coisa muito esdrúxula, né, um palavrão, alguma coisa, eu posso clicar aqui e excluir. Né? Se alguém estiver vacalhando com a aula, estiver fazendo muita bagunça, eu posso vir aqui, clicar e colocar ignorar fulano de tal. Porque aí eu não vejo, ele não vai me atrapalhar mais com os comentários dele. E dessa forma, né, inclusive, você pode utilizar para dar essa nota. Então, vamos utilizar essa aula aqui para vocês entenderem. Né? Eu vou clicar em cima dela, vou ver a atividade. Então, ele vai abrir a atividade para mim. Está aqui todo mundo. Então, as duas pessoas que fizeram, que eu não dei nota, estão aqui. Né? Eu vou vir aqui, no caso, não tenho a tarefa, né? Não tenho um teste, então não tenho o que eu olhar. Eu vou simplesmente colocar a nota que ele tirou. Beleza, coloquei a nota aqui. Notem que ele apareceu aqui, rascunho. Então, não está salva essa nota. Para ele salvar, eu tenho que clicar aqui em cima em devolver. E esse é um problema que está complicado aqui, né? Está difícil de todo mundo entender. Eu mandei e-mail para todo mundo pedindo, né? Porque esse devolver realmente é uma tradução esquisita, né? Uma tradução para o português que a gente fica pensando assim, porque quando eu clicar aqui em devolver, na verdade, a única coisa que eu estou fazendo é entregando a sua nota. Então, eu vou clicar aqui, ó, devolver. Os alunos receberão notificação e poderão ver a nota, certo? Se eu quiser colocar um comentário particular, né, muito bem, vocês estão de parabéns, etc. Devolver. Aí ele devolve, beleza. Só que aparece para os alunos assim, tarefa devolvida. E aí muita gente pensa assim, nossa, mas por que foi devolvido? Né? Eu errei, será que eu fiz errado e tal? E aí a pessoa vai reenviar, clica em reenviar tarefa. Mas não precisa, né? Você só reenvia a tarefa se você quer questionar a sua nota. Se você tirar uma nota ruim, você quer questionar, você escreve um comentário lá, professor, mas eu escrevi isso, isso e isso, e põe reenviar tarefa. Só que tem muita gente que está reenviando, né, sem precisar, então não precisa disso. É só realmente ver sua nota, né, aceitar, e se você quiser questionar, aí sim você reenvia a sua nota. Então aqui eu consigo ver todos os que já têm nota, então aqui embaixo estão todos os que já receberam a nota, que já fizeram, né, a tarefa. E aqui em cima são todos os que não fizeram a tarefa, então estão sem nota, né? Quando a pessoa faz a tarefa, ela aparece aqui entregue sem nota, então eu coloco a nota. Então eu posso voltar aqui para trás
e fazer isso de uma forma até mais completa, como é o caso nosso aqui. Nós temos muitas aulas já, né? Nós temos 8 aulas gravadas, estamos gravando a 9ª aula, e eu posso vir aqui direto em notas, na aba notas, que ele vai aparecer todas as notas de uma vez só. Então aqui eu consigo ver todas as notas para acompanhar de uma forma geral. Então eu consigo ver, por exemplo, quem já terminou tudo e eu não dei a nota, quem por um acaso não fez nada ainda. Eu consigo ver tudo, é como se fosse um diário, o nosso diário, né, eletrônico, só que é em relação à nota aqui. Então ele é prático, né? Eu posso vir aqui e colocar as notas todas de uma vez só, depois fazer o mesmo processo de devolução. Ou então eu posso aqui, né? Então aqui, por exemplo, ele já está fazendo um cálculo para mim, a média da turma, tal. Ele só vai contar na média, ele só vai contar os que receberam nota, né? Eles não contam como zero os que não fizeram a nota. Mas é bem bacana, eu acho essa tela aqui bem legal para a gente fazer, né? Em uma sala de aula mesmo, de verdade. Então, eu vou trocar o meu perfil para mostrar para vocês uma coisa importante. Ó, vou entrar com o meu outro perfil como aluno. Eu tive alguns problemas para logar aqui na minha outra conta, mas enfim, né? Logado na outra conta, eu vou lá em sala de aula. Eu vou lá em sala de aula, onde eu já fiz a minha inscrição na nossa sala de aula que a gente está trabalhando, os professores da FPM. Então, aqui nesse caso ele está pedindo para confirmar, né, qual a conta que eu quero entrar. Eu vou confirmar com a minha outra conta. E aí eu vou lá naquela sala de aula. Ok, então vai aparecer aqui para mim todos os murais. Então agora eu estou com a tela igualmente a de vocês, como se fosse de um aluno. Então, nesse sentido, né, eu vou lá na atividade 1, na sala de aula. Então apareceu aqui para mim, ó. Olha, conversar com seus professores. Eu posso mandar um comentário particular, né? Eles vão mandar um comentário que aparece só para mim, que ninguém vai ver. Esses aqui são comentários da turma, né? Esse aqui é comentário particular. Eu estou com uma dúvida, uma dúvida pessoal, uma dúvida que eu tomei com vergonha, tal, enfim, né? Então, quando tiver uma tarefa, normalmente tarefa a gente coloca aqui embaixo, né? Escreva um resumo sobre o livro acima. Então é aqui que o aluno vai colocar, ó, ele vai adicionar ou criar o seu resumo. Então ele pode colocar aqui, o meu resumo é um texto, então eu vou criar um documento e crio o resumo baseado no livro, no artigo que eu tiver citado aqui. Então, enfim, né, é isso que é o resultado da tarefa. No nosso caso aqui, você tem que assistir o vídeo, então você vai clicar aqui em assistir. No final de assistir esse vídeo, é importante clicar aqui, ó, marcar como concluída. Porque aí, quando eu marco como concluída, significa que eu fiz. Eu terminei de ver. É dessa forma, é a única forma que o professor tem de saber que você fez essa tarefa. Então, quando eu voltar lá na minha outra tela,
Lá na minha outra tela de professor, e aí eu vou dar uma atualizada. Eu vou lá na atividade certinho. Eu vou lá na atividade 1, já apareceu, ó, 1 entregue. Então vai ser justamente a minha conta, né? Quem entregou lá, ó, a conta do Comitê de Ética em Pesquisa. Então marcar como concluída é importante e vocês têm que frisar isso com os alunos, né? Frisar essas duas coisas que eu acho que são as duas coisas que a gente mais está enfrentando como problema aqui no Google Sala de Aula. Essa questão de devolver, né, que na verdade não é devolver, é entregar as notas, que a pessoa só precisa reenviar se tiver com dúvida na nota. Não precisa reenviar achando que está errado, alguma coisa assim. E essa questão aqui que depois de fazer as tarefas tem que marcar como concluída. Então essas duas coisas são as que mais têm pegado em relação ao Google Sala de Aula. Então aqui em geral, né, a gente tem mais algumas configurações aqui em cima, nessa engrenagem aqui, a gente pode clicar, pode trocar nessas questões a qualquer momento, descrição da turma, sessão, sala, assunto. Aí esse aqui é o código da turma, esse código a gente tem enfrentado alguns problemas, não sabemos ainda se é uma questão de erro do Google Sala de Aula ou do diretório, né, da faculdade, esse faculdade.patosdeminas.edu.br. Mas aqui no caso você pode copiar, você pode redefinir. Então, caso você queira trocar o código, esse código espalhou para quem eu não queria, eu vou trocar o código e vou distribuir para quem eu quero realmente. Então você pode. Aí o mural, né? Então o mural é aquela primeira página do Google Sala de Aula. O que você quer? Então você quer que os alunos só comentem ou eles também podem postar coisas, né? Apenas professores podem postar e comentar. Então eu deixo aqui, né? Deixei nessa sala de aula, os alunos podem postar e comentar. Talvez em uma sala de aula de alunos, né? Nossos alunos, seja legal deixar que os alunos só podem comentar. As atividades no mural, né? Então mostrar notificações condensadas, mostrar anexos e detalhes ou ocultar notificações. Aqui a gente tem mostrar itens excluídos, não é legal, né? Porque se você excluiu é porque não é preciso mostrar. Tem a parte da avaliação, o cálculo das notas, né? Então no caso aqui, como ainda a gente está meio no meio muita gente ainda está no meio do curso, né? Das aulas, ainda está sem nota, sem mostrar a nota final. Aqui eu marco, né? Se eu quero mostrar a nota final para os alunos. E aqui eu posso adicionar a categoria da nota, se eu quiser dividir em categorias essas notas. Então, em termos de, se eu quiser dar nota para criatividade, quiser dar nota para participação, esse tipo de coisa. E então vocês veem que as configurações são poucas, né? Não tem tanta coisa o que raciocinar. Essa parte da agenda aqui eu acho que poderia ser melhor integrada, né? Todo mundo que já fez um curso em EAD sabe que tem uma agendinha que aparece do lado com as próximas atividades, bonitinha, né? Aqui a gente tem que clicar e ir para um outro aplicativo, mas isso aqui está melhorando, né? Ele tem sempre funções novas que estão aparecendo aos poucos, e eu acho que esse Google Sala de Aula vai melhorar bastante por enquanto. Já é legal, já está dando para a gente trabalhar bem, já dá para você dar nota, fazer correção, né? Um monte de coisa, mas ainda tem alguns pontos que podem melhorar. Então, gente, como eu disse, eu não sei tanto, né? Eu estou aprendendo junto com vocês. Eu espero que vocês tenham tido interesse, né, pelo uso do Google Sala de Aula. Tentem usar e qualquer dúvida, deixem nos comentários aí, a gente vai tentar resolver juntos, né? A gente busca a resposta juntos. E a gente se vê numa próxima aula. Um abraço, até mais.